Olá, boa noite. Boa noite. Secretário de Estado do Vaticano afirma que católicos têm a missão de preencher a democracia de valores. Conselho Nacional de Justiça rejeita pedido para impedir o uso de inteligência artificial no judiciário. Começa em São Paulo a Expo Católica, feira de serviços e artigos religiosos que impulsionam a evangelização. Saiba por que Brasília pode perder título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Músicos de Minas Gerais fazem homenagem a Padre Jonas Abib no Santuário do Pai das Misericórdias. Evento inspirado em Santa Teresa d'Ávila. Canção Nova realiza primeiro acampamento dedicado ao caminho da perfeição. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou que a democracia no mundo está em crise e que aos católicos cabe a missão de preenchê-la de valores. A declaração foi feita durante a 5ª edição do Prêmio Literário dos Embaixadores, junto à Santa Sé. Durante discurso na Embaixada da Itália junto à Santa Sé, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou que o trabalho diplomático produz pequenos resultados, mas que não se deve ceder ao cansaço e à tentação do conformismo. Para o cardeal, a paz é tarefa de todos, no dia a dia das cidades, dos países e do mundo. O pronunciamento de Parolin ocorreu durante a 5ª edição do Prêmio Literário dos Embaixadores junto à Santa Sé. O trabalho do jornalista da RAI, Piero Damosso, no livro A Igreja Pode Parar a Guerra, uma investigação 60 anos depois da encíclica Paz na Terra, recebeu o prêmio. Ao falar do trabalho premiado, o cardeal afirmou que, apesar da Igreja não ter o poder real de parar os conflitos existentes hoje, ela pode chamar os governantes à consciência humana universal, a agir para derrubar os muros do ódio e da inimizade, indicando a fraternidade como perspectiva segura de justiça, solidariedade, inclusão e cuidado da terra. O secretário de Estado recordou o contexto histórico da encíclica de João 23, que para ele é um testamento, um patrimônio a ser salvaguardado e cultivado, em que cada um assuma as próprias responsabilidades. Parolin elogiou o livro premiado e afirmou que tem o mérito de fazer florescer novamente o profundo desejo de paz. Na conversa com os jornalistas foi abordada a próxima Semana Social Católica de Trieste, que terá a visita do Papa no domingo, dia 7 de julho. O tema em debate é a democracia, considerado relevante por Parolin, pois, de acordo com ele, a democracia está em crise em muitas partes do mundo e por isso é importante que os católicos preencham cada democracia com os valores da fé. O secretário de Estado, no entanto, afirma que a democracia não é um simples exercício matemático de quem tem mais e quem tem menos, mas é, sobretudo, um exercício de valores que tornam possível a convivência social. A comunidade Canção Nova vai realizar o primeiro acampamento dedicado ao caminho de perfeição. Inspirado em Santa Teresa d'Ávila, os participantes terão a oportunidade de se aprofundar nas riquezas da fé católica. Na jornada espiritual que é a vida, cada momento é como um estágio. Na Canção Nova, acampamentos são aulas profundas para ganhos incontáveis. Comecei quando eu estava na faculdade, ainda solteira, né, com o padre Fábio. E aí casei com ele, que gosta muito e ativa a minha fé, né? Progredir é a missão, santidade a qual os filhos de Deus são convidados a experimentar. Para crescer na vida de oração, precisamos crer sempre em Deus, crer na Eucaristia, crer em Nossa Senhora nos sacramentos e viver desta crença. Como crescer espiritualmente? De que maneira a oração e a humildade colaboram para uma jornada rumo à perfeição? Estas são algumas perguntas que podem ser feitas ao longo da vida e que serão abordadas neste acampamento sob a ótica da perseverança, segredo para uma caminhada com Deus. 6 anos que eu venho aqui na Canção Nova, né? E é só a glória de Deus. Cada vez que a gente vem aqui, se renova.
A gente volta com o coração transbordando de alegria, de tanta felicidade. O dia tem início às 4 da manhã com a oração do Rosário da Madrugada com Frei Gilson e missionários da Canção Nova. Entre 10 da manhã e meio-dia, pregação e adoração ao Santíssimo Sacramento com Padre Gilbertinho. Após o almoço, pregação, Terço da Misericórdia e Santa Missa com Frei Gilson. E fechando o dia, show oracional com Rogerinha. Fé, gente, muita fé. Não reclamar nunca, porque a reclamação, você não progride. Com oração, você cresce. Jesus fala que ele é a videira, nós somos os ramos e precisamos estar ali inseridos nele. Isso diz de permanência. Quando nós não permanecemos, nós não conseguimos a santidade e uma vida com Deus mais íntima e mais profunda. A Canção Nova existe para anunciar o Evangelho, levar a esperança cristã, promover a vida e a família. Esta mensagem desafiadora das Sagradas Escrituras pode alcançar muitos lares e famílias pelos meios de comunicação. Por isso, a sua ajuda é tão importante para manter esta obra de evangelização. Vejam só, nós alcançamos 17% de nossa meta na campanha neste mês de julho. Visite o site clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Em Sergipe, centenas de jovens participam do acampamento de férias promovido pela comunidade Shalom. Compartilhar vivências baseadas nos ensinamentos e propósitos de Deus. É o objetivo dos organizadores do acampamento para jovens entre 14 e 29 anos. Todas as vezes que nós o trazemos aqui, eles saem daqui renovados no Espírito Santo, né? Temos lazer, temos noites de louvor, tudo que a juventude gosta de fazer, nós fazemos nesse acampamento. O Acampes faz parte do projeto Juventude para Jesus e é realizado em todo o Brasil desde 1989, propondo atividades esportivas, shows e momentos de formação, além da oração, confissão, missas e da presença de Jesus Eucarístico. A juventude, ela não precisa deixar de ser jovem para ser de Deus. Então é assim, é esse o espírito, né? É isso que a gente quer trazer para esses jovens. Até o próximo domingo, cerca de 250 jovens irão vivenciar uma experiência única. Como diz o Papa Francisco, os jovens nunca devem perder a conexão com Deus. Cristo é a nossa única esperança e é nele onde podemos encontrar a mais bela juventude do mundo. É uma grande alegria mesmo ver a vida dos jovens sendo alcançada, sendo transformadas. Assim como a minha vida também foi transformada nesse lugar. Esse é meu 6º acampamento, o meu primeiro foi lá em 2017 e assim, a cada acampamento que eu participo é uma experiência diferente, sabe? Nunca é igual, Deus sempre reserva alguma coisa pra gente de forma diferente, pra gente viver essa experiência de forma mais concreta. A juventude nós podemos dizer que é o futuro para a nossa igreja, por isso nós sempre investimos na juventude tendo consciência de que um dia eles estarão na frente dos grupos de oração, nas frentes das pastorais, né, nas igrejas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um corte de 29 bilhões e meio de reais em despesas obrigatórias de ministérios para o orçamento do ano que vem. A repórter Camila Castro está ao vivo no Ministério da Economia, em Brasília, e traz os detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo, e a todos. O governo fez um pente fino para conseguir anunciar o corte de 26 bilhões de reais. O anúncio foi feito pela equipe econômica após reunião com o presidente Lula para discutir o reequilíbrio das contas públicas. O governo está sendo pressionado por agentes do mercado e também Congresso Nacional para apresentar alternativas e assim diminuir as despesas. Sobre o assunto, eu converso agora com o economista Victor Ludovic. Muito obrigada pela sua presença aqui no Canção Nova Notícias. Bom, esse anúncio foi feito depois da alta do dólar, né? É uma forma de pressionar o mercado? Camila, boa noite a todos, com certeza. A moeda, o dólar tem subido desde o início do ano mais de 16%, fechou agora em junho em mais de 5,70, né, a máxima histórica. Então, mas somado a isso tem outros indicadores, a bolsa caiu mais de 8%, os títulos públicos que antes eram negociados de forma a 10% passaram para 12.000%, tudo isso mostra a percepção de risco fiscal, né? A desconfiança do mercado em relação ao governo. E essa medida de contenção de gastos vem
ao encontro exatamente de toda essa situação, de forma que, sim, é um aceno para, de fato, acalmar o mercado e acalmar as expectativas. Agora, Haddad falou em pente fino. Como esse corte deve ser feito? Bom, então a equipe econômica se debruçou em relação aos benefícios sociais, então fizeram um pente fino nos auxílios doença, nas aposentadorias por invalidez, no BPC, para encontrar tanto erros, então existiam pessoas que recebiam benefício 2 vezes, com o nome de solteiro, com o nome de casado, né, ou fraudes, então as pessoas foram chamadas novamente para fazerem avaliações presenciais ali. Vale dizer que é insuficiente, tá? Então quando a gente olha em maio, que é o último dado que a gente tem, o déficit fiscal foi de 61 milhões de reais, perdão, e essa medida são só 26 bilhões, né? Então a gente precisa de quase o dobro disso só para maio desse ano. No acumulado de 12 meses passa de 280 bilhões de reais. Então, de fato, essa é só a primeira das medidas necessárias. Agora, Vitor, o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados entregou aí, né, o relatório da reforma tributária. O senhor pode explicar o que esse texto estabelece? Claro. Então, o PLP 68 de 2024, ele é um projeto de lei complementar que visa regulamentar o que foi disposto lá na Emenda Constitucional 132. Então, ele detalha, diz quais são as regras do jogo. Para quê? Para o IBS, que é o imposto subnacional, então dos estados e dos municípios, né? A CBS, que é o imposto federal, que juntos substituem outros 5 impostos, né? E para o IS também. Esse último relatório, ele traz, do grupo de trabalho, ele traz alguns pontos interessantes, apesar de não divergir muito do que a gente já tinha lá no início. O ponto de maior inovação, ele cria a figura do nanoempreendedor. Então, que são, na defesa até dos autores, as moças como que vendem Avon, que vendem Natura, que recebem metade do MEI. Então, até um teto anual de R$ 40.500 por ano, essas serão isentas de imposto, isentas do IBS, isentas do CBS. Ademais, ele só traz algumas outras variações pequenas, como dignidade menstrual, enfim, coisas dessa natureza. Mas essa é a principal alteração. O Canção Nova Notícias volta com informações da Expo Católica, feira de serviços e artigos religiosos, que começou hoje aqui em São Paulo. O evento reúne diferentes carismas, congregações e expositores de produtos que ajudam na evangelização. Artigos religiosos, formação e evangelização. A 17ª edição da Expo Católica espera receber 35 mil pessoas na capital paulista. A Expo Católica é a maior feira de produtos e serviços que são oferecidos para colaborar com a igreja na sua missão de evangelizar. Tem novidades no turismo religioso, são mais de 15 estados, mais de 20 municípios representados. Eliana promove peregrinação em Fátima e veio de Portugal para lançar seu livro e aproveitar a feira. Não podíamos deixar de estar aqui, não é? E divulgar também esta mensagem de amor, essa mensagem de Deus que a Nossa Senhora trouxe até nós em 1917, que é uma mensagem tão atual, não é? Uma das novidades da feira neste ano é esse espaço de cinema. A ideia é exibir até domingo, de graça, sessões de filmes católicos ao público visitante. A iniciativa acontece no 2º andar da feira, mesmo local dos seminários com catequeses, caridade e sustentabilidade. Todos com foco na evangelização. Uma grande família, as diferentes congregações, os diferentes serviços de caridade, de turismo religioso. Acaba sendo uma expressão da unidade da igreja no lugar só, é bem bonito. A Canção Nova pode ser vista no estande da livraria Loyola. É lugar de evangelizador, é lugar de cantor, é lugar dos empresários, né, das livrarias e também do povo de Deus. E nessa Expo nós estamos lançando 2 livros, um que fala de reconciliação e o outro que fala de santidade. A feira vai até domingo e as inscrições podem ser feitas de graça no site do evento. Pelo que eu estou vendo, muito bonito, né? Assim, pelo menos a entrada, assim, as coisas assim. E eu vou explorar mais um pouco. O valor da conta de luz de moradores da Grande São Paulo deve cair um pouco a partir desta quinta-feira. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou uma redução média de 2,43%. Só que esta decisão ocorre no mês que está em vigor a bandeira amarela. Vamos entender como fica essa história na reportagem de Flávio Rogério e Antônio Matos.
Dona Ana se animou com a medida que deve reduzir o valor da conta de energia no próximo mês. Tem que vir mais baixa porque o custo de vida está caro. A redução das tarifas em São Paulo foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e deve beneficiar cerca de 8 milhões de residências em 24 municípios paulistas. Para casas e comércios de pequeno porte, os clientes que utilizam energia em baixa tensão, a redução média será de 2%. Já para indústrias e comércio, a redução média será de 3,5%. Era uma pequena redução que os consumidores residenciais principalmente iam ser beneficiados, mas com essa bandeira amarela acaba recompondo essa redução da tarifa. A bandeira tarifária amarela entrou em vigor este mês em todo o país, após mais de 2 anos sem alterações. A medida significa uma cobrança extra na conta devido às condições climáticas menos favoráveis para a produção de energia elétrica. Falta de chuva, em algumas regiões, excesso em outras, acaba bagunçando um pouco o sistema gerador de energia, que é principalmente baseado em energia hidroelétrica. Então, esse custo extra de geração vai ser repassado integralmente aos consumidores. No período que a bandeira tarifária estiver em vigor, uma conta no valor de R$ 100, por exemplo, teria um acréscimo de R$ 2,60 no fim do mês. Por isso, o jeito mesmo é economizar. Não deixo luz acesa, arreador de celular, Onde eu uso, eu tiro. Não demoro muito no chuveiro. Eu não deixo a televisão ligada por muito tempo, Aproveitar que é inverno, de repente, diminuir um pouco a potência da geladeira, tentar economizar no banho. O chuveiro elétrico é um dos grandes consumidores de energia e assim tentar compensar esse aumento com a economia dentro de casa no uso. Amanhã a gente volta com outros assuntos aqui da capital paulista. As chuvas diminuem, mas uma nova onda de frio chega ao sul do país. A frente fria se desloca para o alto mar e deixa a umidade alta nos 3 estados. Chove a qualquer hora em Porto Alegre e em Florianópolis, mas os acumulados não são tão expressivos como aqueles que a gente viu em maio. No interior paranaense, como se vê nessa área mais clara do mapa, o tempo segue firme. Isso se deve à alta pressão que leva o frio de origem polar e também a frente fria que passa aqui pelo litoral gaúcho. E tudo isso faz com que o frio seja persistente, com possibilidade de neve e geada no final de semana. A frente fria traz nuvens ao litoral de São Paulo, mas aqui nas demais áreas da região sudeste, o tempo continua firme, sem chuva, e a umidade vai continuar baixa em parte de Minas Gerais. A sexta-feira vai ser sem chuva e com calor à tarde em praticamente todo o interior do Brasil. No Nordeste, o ar continua abafado, mas pode chover no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e na Bahia. E no norte do país pode chover a qualquer hora, em Amazonas e Roraima. Porém, aqui na faixa sul da região, o tempo continua firme. Vamos às temperaturas. Como falei agora há pouco, o tempo vai continuar com as temperaturas baixas no sul do país. Vai fazer mínima de 9 graus em Porto Alegre, 16 no Rio de Janeiro e máximas de 32 graus em Manaus e 37 em Cuiabá. No Reino Unido, os britânicos foram às urnas nesta quinta-feira para a escolha do novo primeiro-ministro e encerrar uma longa era do Partido Conservador no poder. As eleições gerais no Reino Unido podem levar à mudança do governo pela primeira vez em 14 anos. Entre os motivos, a insatisfação do povo em relação ao Partido Conservador com a realização do Brexit, que retirou o país da União Europeia. A economia é outro ponto que mexe com os eleitores. A inflação chegou a 11% em 2022 e atualmente está em 2%. As pesquisas apontam que o Partido Trabalhista deve voltar ao poder. Esse eleitor não acredita que verá mudanças com relação à ação do governo. Para ele, todos têm as mesmas políticas.
Já esse britânico diz esperar um pouco mais de estabilidade, pois não confia na política dos conservadores e espera algo mais limpo. Para ele, é hora de mudança. A Agência de Ajuda Católica incentiva eleitores que professam a fé cristã a escolher políticos que combatam as injustiças, lutem por um mundo melhor e busquem a política pelas razões certas, o cuidado com o outro e com a natureza. Analistas consideram essa eleição como a mais importante desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A população vai eleger os 650 membros do parlamento e o primeiro-ministro do Reino Unido. Olha, projeções iniciais apontam que o Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, está na frente dos conservadores. Se as projeções forem confirmadas, Starmer deve se tornar o novo primeiro-ministro britânico. O resultado oficial deve ser divulgado durante a madrugada desta sexta-feira. Patrimônio Cultural da Humanidade pela ONU, desde 1987, Brasília corre o risco de perder o título após a aprovação do Plano de Conservação do Conjunto Urbanístico. Entenda na reportagem de Camila Castro e Sani Alves. Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios informou que vai entrar com uma ação direta na Justiça de inconstitucionalidade contra o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, o PPCUB. A promotora de Justiça do DF, Marilda dos Reis Fontinelli, disse que o projeto original tem várias falhas. Para a promotora, o PPCUB desrespeita o desenho original de Brasília, feito por Lúcio Costa. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília foi aprovado em junho na Câmara Distrital. O projeto, que é de autoria do governo do Distrito Federal, ainda aguarda a sanção do governador Ibanez Rocha. Hoje, o Senado Federal discutiu pela segunda vez sobre a implementação do PPCUB. Para os senadores, as mudanças podem reduzir a qualidade de vida dos brasilienses e também alterar a paisagem urbana. Após a aprovação do Plano de Preservação, a Unesco questiona sobre o título de Patrimônio Cultural da Humanidade e informou que o Comitê do Patrimônio Mundial vai avaliar em 2025 o estado de conservação da capital brasileira. A própria Unesco já tinha dito há uns 15, 20 anos atrás que se ocorrerem modificações muito graves no plano piloto de Brasília, no seu princípio fundamental, pode ocorrer o risco de perder esse título. Brasília tem desde 1987 esse título honroso de uma cidade moderna, tombada como patrimônio histórico e cultural, não dos brasilienses e dos brasileiros, mas da humanidade. Então é uma espécie de um tesouro e as medidas necessárias vão ser tomadas para evitar que essa cidade tão importante, reconhecida como patrimônio da humanidade, de maneira que a gente evite que ela possa perder esse título. Ainda este ano, a Unesco enviará um relatório atualizado sobre o estado de conservação de Brasília ao Centro do Patrimônio Mundial. Depois, fornecerá recomendações para preservar os valores da cidade. O governador Ibanez Rocha afirmou que pretende vetar os pontos mais polêmicos do PPCUB. O IPHAN informou que vai analisar o projeto após a sanção do governador. Brasília é a cidade do mundo que tem a maior área verde criada pelo homem. São praticamente 120 metros quadrados de área verde por habitante. Brasília é a maior expressão do século XX, do modernismo. Por isso que ela foi transformada em Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Projeto de lei que trata da regulamentação da inteligência artificial no Brasil está em análise por uma comissão do Senado. Em audiência, especialistas explicaram que o texto precisa de ajustes antes de ser aprovado. O projeto do senador Rodrigo Pacheco tramita com mais 9 propostas. O objetivo é regulamentar o uso da inteligência artificial no Brasil. Para o senador Marcos Pontes, é preciso ampliar a discussão em audiências públicas antes de seguir para a votação no plenário. Isso não prejudica a competitividade do Brasil, isso não prejudica a pesquisa e desenvolvimento no país, permite que o Brasil tenha uma lei mais desenvolvida.
riscos de segurança para o usuário, novas relações de trabalho, falhas na proteção de dados e mercado financeiro prejudicado são pontos criticados no texto. A imposição de que modelos de inteligência artificial de alto risco passem por uma espécie de censura prévia, em que esse modelo precisa ser construído e desenhado de uma determinada maneira, e o projeto, ao mesmo tempo, cria uma ameaça de 50 milhões de reais ou 2% do faturamento da empresa, o que for maior. Rodrigo Scott, da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, ressaltou que, apesar do avanço, a proposta pode dificultar alguns setores produtivos. O texto atual é extremamente preocupante, porque ele impacta não só os envolvidos com IA, mas todos os setores produtivos. Na terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça negou o pedido de proibição do uso do ChatGPT por juízes. O julgamento aconteceu após um advogado ser multado pelo TSE por ter usado a ferramenta de inteligência artificial para protocolar uma petição. O próprio advogado entrou com a ação pedindo que os juízes brasileiros sejam proibidos de usar a plataforma na fundamentação de decisões. Mas o colegiado do CNJ julgou como improcedente e indicou que, apesar da automatização tecnológica, a supervisão humana é fundamental em todas as etapas do processo judicial. Por isso, os juízes e profissionais do direito devem manter a revisão e o controle das decisões geradas pela inteligência artificial. Julho é mês de férias escolares e oportunidade para muitas famílias se refugiarem em algum lugar para descansar e se divertir. Em Minas Gerais, a Polícia Militar iniciou uma operação nas rodovias para garantir segurança pública e ambiental. Anel Rodoviário de Belo Horizonte, rodovia federal por onde passam 160 mil veículos por dia. Em 30 minutos no local, acompanhamos a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais na retenção de 6 veículos por infração de trânsito. A Operação Férias Seguras é realizada pelas Polícias Militar Rodoviária e do Meio Ambiente de Minas Gerais. A ação acontecerá durante todo o mês de julho, ao longo de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais que cortam o estado. Além da utilização de radares e drones, os agentes focam na fiscalização dos condutores e no combate ao uso e tráfico de drogas. Nós temos mais de 100 pontos de postos policiais, questão do uso do cinto de segurança, questão do uso do telefone celular, ultrapassagens proibidas. Então, são coisas que todo mundo já sabe o que tem que fazer, mas insistem em não fazer do modo correto e às vezes pagando com a própria vida. No ano passado, durante a operação, foram registrados mais de 300 acidentes com vítimas e 44 mortes. A embriaguez ao volante foi uma das principais infrações registradas na ação de 2023. Então demonstra que a sociedade ainda está desrespeitando muito a legislação de trânsito. Isso é um dado muito preocupante. O aumento do fluxo de veículos exige mais atenção do motorista que vai pegar a estrada. A manutenção do veículo em dia também é essencial. Parado na Blitz, Eduardo teve o carro apreendido por causa dos pneus. Já tinha percebido, já tinha até pedido os pneus para a locadora, né? E o pneu já tinha até chegado, eles pediram para mim poder ir lá trocar, porém não deu tempo. Ele foi parado antes, né? Ele reconhece o benefício da prevenção nas estradas. A gente está aí sempre rodando em vias, então é sempre importante andar com pneus tudo certinho, para não tomar esse tipo de multas, carro apreendido. A Diocese de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, assinou um decreto que cria uma nova área pastoral de evangelização nesta localidade. A extensão pastoral leva o nome de Santa Dulce dos Pobres e abrange os territórios das paróquias Nossa Senhora Aparecida e Santa Luzia. 7 comunidades integram a nova região diocesana. A sede será a capela dedicada a São Pedro Apóstolo. Dom Luiz Knupp, bispo diocesano de Três Lagoas, afirma que a criação da área pastoral foi motivada pelo crescimento populacional da cidade e a extensão territorial das paróquias, para um cuidado maior no processo evangelizador. Como igreja, precisamos então estar próximo das pessoas, ser essa igreja de fato que o Papa sonha, que Jesus Cristo já deixou como missão, de ser uma igreja que leva a palavra dele a todas as criaturas.
Dados do IBGE apontam que mais de 130 mil pessoas vivem na cidade sul-mato-grossense. Apenas 5 paróquias existem para atender a todos. Por isso, já nos projetamos para os anos vindouros, pelo menos mais 3 paróquias, podendo então, com isso, levar a palavra de Deus e ajudar os leigos também na sua missão de batizados. Para este novo desafio, Dom Luiz nomeou o padre Cláudio Edmar da Silva como colaborador pastoral das paróquias da região e administrador da área pastoral Santa Dulce dos Pobres. Emerson Tersigni, para o Canção Nova Notícias. A comunidade Canção Nova recebeu hoje dezenas de músicos de Minas Gerais. Eles fazem parte da orquestra Lira Monsenhor Otaviano, que homenageou o padre Jonas Abib no Santuário do Pai das Misericórdias. Uma orquestra desfila em meio às vias da chácara de Santa Cruz. A melodia atrai quem ouve. Os músicos são da orquestra Lira Monsenhor Otaviano, do município de Santo Antônio do Monte, interior de Minas Gerais. O caminho é o Santuário do Pai das Misericórdias, onde está sepultado o fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, que segue inspirando por meio da música. O Monsenhor Jonas Abib deixa esse legado, né? Esse legado musical dentro da Igreja Católica, esse legado de liderança, né? Que isso possa servir de exemplo para a gente, né? A orquestra é composta por pelo menos 40 músicos. A equipe foi recepcionada por representantes do Santuário do Pai das Misericórdias, onde rezaram e homenagearam o Padre Jonas por meio de melodias. E a gente fica muito honrado, né, com esse reconhecimento dessa obra, da pessoa do Padre Jonas e também dessa obra que nasceu da inspiração de Deus no seu coração. Então é uma alegria muito grande para nós, também, comunidade Canção Nova, receber essa homenagem do nosso Pai Fundador. A música é a ponta da flecha, é a primeira que chega no coração de cada um, que a gente possa ser essas pontas da flecha, que a gente chegar no coração, onde a gente passa, a gente possa levar esse amor, essa alegria, né, que o Monsenhor Jonas levava também. Que bela homenagem, né, Reinaldo? Parabéns a todos os músicos da orquestra. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé e às 10, Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Boa noite e até amanhã. Boa noite e paz para você.